Olá, sexto ano, bom dia. Hoje nossa última aula, não é? Nossa última aula da semana, na realidade, do mês e também das nossas aulas, né? Hoje nós vamos só falar um pouco do nosso conteúdo, certo? Vou falar um pouquinho também do nosso trabalho de oficina de negócios. Hoje na nossa aula da sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, certo? Então, nós tivemos aí um trabalho de oficina de negócios que eu pedi para vocês enviarem junto com as provas. Então, se você não enviou o seu trabalho, você tem até hoje, sexta-feira, para enviar o seu trabalho. Corre lá e deixa o trabalho na escola. Ou então, você tira uma foto do seu trabalho com a capa, com a parte que você escreveu, tudo direitinho, e envia pelo aplicativo. Mas não fique sem a sua nota das avaliações, certo? Então, lembrando, sexto A e sexto B, quem não entregou os trabalhos, tem aí a oportunidade até a data de hoje, certo? Até às 17 horas para entregar o seu trabalho. Se você puder deixar na escola, ok. Se você não puder, tira a foto e envia pelo aplicativo. Se por algum acaso o aplicativo não estiver funcionando, você não tem um aplicativo, tira a foto e envia para a tia Magna e pede para ela enviar para mim, ok? Então, o que não pode é vocês ficarem com 0 nas avaliações, porque esse trabalho vai ser a nota da avaliação. Então, o que foi que eu pedi para vocês fazerem caso você não tenha feito ainda, né? Caso você não tenha feito ainda o seu trabalho de oficina de negócios, ainda dá tempo de fazer. Você tem aí para falar sobre empreendedorismo e sobre as características do comportamento empreendedor. Então, se você pegar o seu livro, nós trabalhamos o capítulo 1, que é Pensando o Empreendedorismo. Trabalhamos o capítulo 2, que tem Somos Todos Empreendedores. Capítulo 3, Comportamento Empreendedor. Então, todos esses capítulos traz para vocês falando um pouco sobre empreendedorismo, né? Que você poderia aí ter uma ideia na aula da sexta-feira anterior, do dia 18. Eu também expliquei como vocês iriam fazer o trabalho e hoje eu estou dando mais algumas dicas para caso uma semana após você não fez, você ainda ter a oportunidade de fazer. Faça o seu trabalho com a capa, o desenvolvimento, que você vai falar sobre empreendedorismo, sobre as 10 características do comportamento empreendedor. E se você quiser desenhar, também ficou livre para você ou desenhar ou você colar imagens, se fosse da sua vontade, certo? Então, nós também trabalhamos o capítulo 4, que fala de criatividade, o capítulo 5, que fala de marketing pessoal. Então, se você está com o seu livro aí e viu que algum desses capítulos você não resolveu, né? Tem alguma parte, alguma atividade que está em branco, que você não fez, então você aproveita na aula de hoje e vai fazer essas atividades do livro que ficaram pendentes, porque quando a gente retornar, certo? A gente vai falar novamente sobre todos esses capítulos que a gente viu. Nós chegamos até o nosso capítulo 6, que fala de autoconhecimento. Então, se você está com alguma atividade
que você não fez, né, do seu livro, então aproveite a aula de hoje, bem rapidinho você vai lá e atualiza o seu livrinho de oficina de negócios. Não deixe as tarefas sem fazer, ok? Então, voltando ao trabalho, você vai falar de empreendedorismo, né? O que é que você acha que é empreendedorismo? O que é que você achava que era empreendedorismo e hoje o conceito já mudou? Porque muitos pensam que empreendedorismo está relacionado só à empresa, só a abrir negócio, a comércio ou algo desse tipo. E nós vimos que empreendedorismo está relacionado a situações do nosso dia a dia. É isso? Pequenas atitudes nossas, né, demonstram aí que estamos relacionando com empreendedorismo. E talvez antes você não soubesse que você tem uma atitude ou tem várias atitudes empreendedoras, e agora você já sabe que você, com simples atitude sua, você também pode dizer que você é um empreendedor, certo? E lógico, tem a parte do empreendedorismo relacionados a mercado de trabalho, não é isso? A abrir o seu próprio negócio, trabalhar, ter a sua empresa, né? Então, tem aí os dois lados do empreendedorismo. Então, no seu trabalho, se você quiser citar também uma ação empreendedora ou sua, ou da sua família, ou de alguém próximo, né, que você conheça, ou também, se tiver alguém na sua família que seja empreendedor da parte relacionada ao trabalho, né, que tem aí o seu negócio próprio. Então, você tem várias possibilidades para falar sobre o seu trabalho. E, além do mais, você tem aí as CCEs, né, que a gente já trabalhou, que são as características do comportamento empreendedor, que são 10. Então, você tem uma opção aí de 10 características também. Você não precisa falar sobre todas elas. Se quiser falar sobre todas, ok. Você pode pegar uma e falar sobre ela, né? Pode escolher 2, 3, 4, quantas você quiser. E também você pode escolher aquelas que você mais se identifica e você queira falar sobre elas. Ou seja, eu me identifico mais com a persistência e eu quero fazer o meu trabalho em cima da persistência. Tudo isso eu já expliquei, gente. Se você já fez o seu trabalho, ok, só esperar o resultado. Mas se você não fez, você ainda tem a oportunidade de fazer, ok? Então, você tem 3 capítulos no livro, fora a explicação das aulas, para poder se situar. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa disciplina de matemática. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não entregaram as atividades, certo? De classe e de casa. Por quê? Todas as atividades eu sempre falo nos vídeos e coloco no aplicativo. Todas as atividades de classe e de casa que eu peço para vocês tirarem foto, mandar para mim, são para a nota, né? Eu não fico querendo que vocês mandem as atividades que eu estou acumulando atividade, não. É para a formação da nota de vocês. São compostas por 3 notas, certo? A primeira nota é um trabalho, a segunda nota é todas as atividades de classe e de casa que você faz e manda para mim, e a terceira nota é a sua provinha. Então, eu somo as 3 notas e divido por 3. Aí, se você não entrega nem os trabalhos, nem as atividades, fica difícil a gente começar a construção da sua nota. Então, se você ainda está com sua prova, né, com suas avaliações em casa, corre que ainda dá tempo de entregar hoje, na nossa sexta-feira do dia 25 de junho. Então, eu vou falar aqui um pouco do nosso conteúdo das provas, porque quando a gente voltar, a gente ainda vai continuar do capítulo onde nós paramos, né? Porque nós começamos o capítulo de múltiplos e divisores, onde engloba múltiplos, divisores,
números primos, números compostos, fatoração e decomposição de fatores primos, MMC e MDC. Então, esse é um capítulo que engloba muita coisa, que foi o capítulo que estava também na nossa prova. E também nós vimos a introdução da fração, é isso? Falamos um pouquinho do que é fração, falamos dos tipos de frações, fração própria, imprópria e aparente, e fração quando transformar em número misto quando transformar em fração, e também como é que a gente representava as frações próprias e as frações impróprias através de desenho. Então, nós só vimos o comecinho. Então, não se preocupe, porque quando a gente retornar em agosto, nós vamos continuar exatamente de onde paramos, do nosso capítulo de múltiplos e divisores. Vamos dar sequência à parte de MMC e MDC e decomposição que nós estávamos vendo, certo? Então, vamos relembrar o nosso conteúdo, certo? Primeira coisa, a gente falou sobre raiz, né? Raiz quadrada. Eu deixei uma tabela que eu sempre cobro, infelizmente tem gente que não entrega. Eu passei uma tabela de números que são chamados de números quadrados perfeitos, de 0 até 60. Ou seja, eu pedi para você fazer e deixar no seu caderno, porque essas raízes quadradas vão lhe ajudar a fazer as atividades ou quando vocês precisarem, seja para trabalho, avaliação ou qualquer outra forma. Então, as raízes devem estar no seu caderno de 0 até 60. Começamos com 0 vezes 0, depois 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar em 60 vezes 60. Né? Então, essa parte de raiz, você, com o auxílio da sua tabela, quem fez ajudou bastante na prova. Quem não fez, infelizmente, tem que usar o método da tentativa para poder resolver as questões de raiz. Aí nós temos também a potenciação, certo? A potência é quando eu tenho dois números, um é maior, que é chamado de base, e o outro é bem pequenininho, que ele é chamado de expoente. O expoente serve para indicar quantas vezes a base vai ser repetida, ou seja, se eu tenho um 3 bem grande e um 2 pequenininho, eu estou indicando que esse 3 vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3. Muitas pessoas confundem e colocam 3 vezes 2, porque está vendo 3 embaixo e o 2 em cima. Potência, a multiplicação tem que ser de números iguais e não de números diferentes. Eu não posso ter o 3 multiplicado pelo 2, porque aí não é potenciação, é só multiplicação. Eu tenho que ter o 3 e outro 3, ó, 2 vezes 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que ter a base, o expoente e o resultado, que é chamado de potência, certo? Aí entramos no nosso capítulo de múltiplos e divisores, onde a gente viu coisas simples, ou seja, múltiplos vem da multiplicação, né? E divisores vem da continha de dividir. Se eu quero trabalhar com múltiplos, eu vou trabalhar com multiplicação, ou seja, eu vou começar pelo 0. 2 vezes 0, é isso, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. E quando eu falar com divisores, eu só vou ver aqueles números que dividem aquele ali onde o resultado dá exato. Então, os múltiplos, certo? Os múltiplos, eles são infinitos. E os divisores são finitos, porque eles têm uma quantidade, eles têm começo, meio e fim. Os múltiplos eu sempre começo multiplicando por 0. E os divisores eu sempre começo com o primeiro divisor universal, que é o número 1. Então, o 1 é o divisor
universal de todos os números, certo? Aí nós temos os números que chamamos de primos e composto, né? Para ser primo, ele só pode ter 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Para ser composto, ele tem que ter no mínimo 3 e o máximo aí é livre de divisores. Como a gente viu, o único número primo que é par é o número 2. Todos os outros números primos são ímpares. Então, para ser primo, ele tem que dividir somente por 1, já que 1 é o divisor universal, e por ele mesmo, que é o exemplo de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 e assim por diante, que vocês sabem que a lista é grande. Aí aqueles números que possuem 3 ou mais divisores são chamados de composto. Então, é só você observar, é bem fácil de distinguir, certo? Se eu tenho o número 4, aí eu estou na dúvida se 4 é simples, se 4 é primo ou é composto. Primeiro que 4 é par, aí 4 só divide. Se 4 já é par, então 4 não pode ser primo. Vamos ver 15, eu estou na dúvida se 15 é primo ou se é composto. Se 15 divide por 1, divide por 3, divide por 5 e divide por ele mesmo, que é 15, ó, já tem 4 divisores. Se tem 4 divisores, então ele é composto, certo? Então a gente tem as regrinhas de divisibilidade e quando eu não lembro das regrinhas, eu dei a dica de fazer a conta, certo? E se o resultado der 0, é porque divide. Se o resultado der diferente de 0, ou seja, sobrar resto, é porque não divide. Então, nós aprendemos a fazer um pouquinho de MMC e MDC, certo? Geralmente eu calculo o MMC junto e o MDC separado, que é quando a gente vê o que é que tem de comum. Só que se você tiver outra forma de resolver, não tem problema. Todas as formas de resolver são bem-vindas. Lembrando que todos os cálculos devem estar presentes na prova, certo? Para eu ver como foi que você se desenvolveu. E nós vimos também as frações, né? Representar frações quer dizer desenhar. Eu especifiquei bem isso aqui na aula. Se eu vou representar a fração, é porque eu vou desenhar. A forma que você vai desenhar é você que escolhe, mas tem que ser através de desenho, certo? Sempre é o denominador, a parte de baixo, que é desenhada, e a parte de cima é que é pintada, certo? Isso na fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, e também na fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Então, tanto as frações próprias, numerador menor que o denominador, e as impróprias, numerador maior que o denominador. A gente sabe que numerador é em cima, denominador é embaixo, né? Eu sempre desenho de baixo e pinto de cima. Sempre desenho de baixo e pinto de cima. Então, a gente viu também, né, como é que se escreve as frações por extensos, por extenso, e vimos também a parte de frações quando são transformadas em número misto e número misto quando são transformados em frações impróprias, que foi aí a parte daquela continha que eu expliquei para vocês. Então, gente, tá com dúvida? Nós tivemos aula de revisão quarta-feira anterior e sexta-feira anterior, certo? Então, se você ainda está com as avaliações e tem dúvida, assista a nossa aula da quarta-feira, assista a nossa aula da sexta-feira, porque foi aula falando sobre fração e a outra foi aula de revisão. Então, não fiquem com dúvida, façam suas avaliações direitinho. E se vocês já fizeram, ok, estamos aí na correção.
certo? Então, espero que vocês tenham feito o trabalho, tenham feito as avaliações, espero que vocês tenham tido um ótimo feriado aí de São João, tenham aproveitado bastante, né, esse feriado que passou há 2 dias atrás. Espero que vocês tenham um ótimo mês de junho, uma ótima semana, ótimas férias, e eu espero encontrar com todos vocês quando nós voltarmos em agosto. Até as nossas próximas aulas.